O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando e, recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas às mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto o possa. Então, seus descaminhos cessam porque está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama a sabedoria. Assim também se ilude o homem que considera as coisas de baixo, terra, do ponto de vista material. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve de alguma sorte isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. 3. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio um instante. Mas, se não é possível nada conhecer com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas uma: ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Céu e Inferno, primeira parte. Eis o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por intermédio dos órgãos corporais, e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de algumas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. 4. A alma impura, nesse estado, está entorpecida e arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra
Então disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser a imagem das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retêm alguma coisa de forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a errarem nesses lugares onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduza-nos a um corpo e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua primeira vida foram o objeto de suas predileções. Não só o princípio da reencarnação está aí claramente exposto, mas o estado das almas que estão ainda sob o império da matéria está descrito tal como o Espiritismo o mostra nas evocações. Há mais, está dito que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescenta apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, leva em renascendo menos defeitos, mais de virtudes e mais de ideias intuitivas que não tivera em sua precedente existência, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Céu e inferno. 5. Depois da nossa morte, o gênio, demônio, que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos da erraticidade. 6. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, ou demônio, que deu origem, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos seres malfazejos, mas de todos os espíritos em geral, entre os quais distinguiam-se os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem suas vontades, que os espíritos se comunicam com ele durante a vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Colocai a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã.